Depois da polêmica saída do comando da Secretaria de Esportes de São Caetano do Sul, seguida de uma volta tumultuada à Câmara de Vereadores, Éder Xavier, do PCdoB, está em nossos estúdios para nos contar a sua versão da história. Caro Éder, seja bem-vindo, vereador. É uma satisfação tê-lo aqui, porque, na verdade, qualquer versão, você como advogado, sabe que existem os dois lados a serem ouvidos. Ouvimos o primeiro lado, faltava o seu. O que aconteceu? 42 dias à frente da Secretaria de Esportes e você acabou pedindo demissão. Isso mesmo, pedindo a exoneração. Satisfação, Carlos Cavalcante, está no teu programa J mais ABC. Realmente você sabe que é uma passagem muito rápida, 42 dias úteis, na Secretaria de Esportes São Caetano do Sul, a cidade que tem o maior IDH do país. E conquistas como esta que você reportou alguns segundos atrás no outro bloco, a cidade de São Caetano do Sul é a campeã nacional do atleta amador. Nós perdemos só para Santos, mas temos só 65 anos de emancipação. Não é? Santos tem muito mais história também no esporte. Então, a passagem, como você disse, foi uma passagem muito rápida e também houve lá uma série de acontecimentos. Mas o que é marcante na secretaria do meu trabalho é que, combinado, claramente, deixando tudo muito claro, com a família do Paulo Pinheiro, que ajuda no governo, a Gica, o Leandro, o Paulinho, e também com o próprio prefeito, nós fomos à secretaria para desenvolver um trabalho. O trabalho de receber todas as informações, fazer a pesquisa, verificar como é que estava o aspecto assim, administrativo da secretaria. Porque há um investimento de próximo de 20 milhões, haviam 6 milhões e meio de reais que está destinado e entrou no orçamento em 2002, aprovado para 2013, ou para 2014, então é um orçamento de 26 milhões. Para aplicar esse dinheiro, de acordo com aquilo que o Paulo Pinheiro pregou nas ruas, transparência, etc, nós precisamos avaliar o que acontecia, porque era 30 anos do mesmo mandato. Então, porque nós acompanhamos aí o Arthur Zanetti, campeão olímpico, campeão mundial, o técnico dele, o Marcos Gotto, e vários atletas dizendo que estavam sem receber salários, que a situação estava tumultuada, que os atletas estavam passando dificuldades, salários atrasados. O que aconteceu efetivamente? Então, objetivamente é o seguinte, nesta vistoria da documentação, do aspecto da economia, nós percebemos o seguinte, por exemplo, no início do ano de 2013, já no mandato do Paulo Pinheiro, com várias modalidades, foi feito contratos de investimento do poder público Perfeito. No esporte, nas crianças, que esse é o destino do dinheiro público para o esporte. Então, esses documentos, vamos chamar, não tem nem nome para a gente nominar. Quer dizer, a contrapartida. A contrapartida. Não havia ali um documento nenhum que pudesse explicar qual o valor que precisava passar para qualquer um dos atletas, para 700 atletas. Não havia no documento, nesse contrato, não tem formato o contrato. Não estava estipulado quando deveria passar para qualquer uma das modalidades. E no caso específico do Zanetti, o Marcos Gotto recebia. Os recibos estão todos conosco, vai parar tudo no Ministério Público, vamos entregar lá para dirimir qualquer dúvida que possa ter. Você vai continuar com essa história? Vamos continuar com esse trabalho. Então, assinava o Marcos Gotto os recibos de R$18 mil por mês, sem nenhum desconto, sem absolutamente nenhum salário. Só ele. A esposa também administra o Agite. Então, é um comando na área da modalidade da ginástica artística, sem nenhum documento, sem nenhum instrumento, usando dinheiro público. Então você acha que a partir do momento que você entrou com a possibilidade de uma investigação, entrou com a possibilidade de passar um pente fino em tudo isso, a situação complicou? Então, aí complicou do ponto de vista de ação assim política, estratégica. Então, e nos não assinaria também estava esse problema? Todas as modalidades. São 18 modalidades que fazem um contrato no ano de 2013, contrato esse que não pode nem nominar de contrato, que não tem valor que vai dispensar. E eu estava dizendo no caso do Gotto, ele assina contrato como atleta, como se ele fosse atleta, e na verdade ele é técnico. Isto é um absurdo assinar esse tipo de documentação. Então eu não quis assinar R$2 milhões só para a modalidade do senhor Gotto, para o ano de 2014. Então, não querendo fazer a assinatura disto, porque nós temos, com esses 2 milhões, nós fizemos lá um cálculo, nós poderíamos ter 672 crianças de São Caetano do Sul, e isso, o dinheiro público no esporte é para isso, tendo 8 aulas por mês, durante o ano todo, com alimentação feita para técnicos, 672 crianças. Então, ficou assim a situação.
Ou eu vou fazer investimento para 672 crianças de São Caetano do Sul, ou vou dar 2 milhões para o esporte do senhor Arthur Zanetti, que já tem patrocínio da Sadia, etc, etc. Na vida particular do Zanetti, ele que ganha os milhões, que é outra história. Mas dinheiro público de São Caetano do Sul, eu jamais assinaria, eu prefiro investir nas crianças de São Caetano, porque o dinheiro público é para investir nas crianças de São Caetano do Sul e não naquele que assina recibo como atleta e, no caso, é um técnico. Agora, vereador, o senhor, plenário da Câmara, o senhor acabou sendo vaiado. Isso serviu para o senhor como incentivo, isso serviu para o senhor como uma oportunidade também, é claro, de erguer a cabeça e continuar o seu trabalho, já que o senhor é vereador do PCdoB, etc. O plenário tem lá 200 pessoas. Nós sabemos como que é a história. Você vai enfrentar aí coisas que estavam lá há 30 anos, você tem então resistência. E é fácil, é só convidar amigos, né? E não quis assinar cheque para uma porção de gente, 700 atletas, de maneira ilegal, lógico. Então, você enche aquilo lá e comanda para fazer, vaiar, fazer essas coisas. Então, aquilo não é a manifestação do povo, é de um grupo. Eu também coloco, qualquer um do povo, coloca 200 pessoas lá. Fala, vou dar um churrasquinho, comparece lá. E aí a turma faz o que quiser. Agora, precisa ver se o povo de São Caetano do Sul, entende que eu tenho que enfiar 2 milhões só na modalidade do Zanetti, ou se eu tenho que dar as aulas, dar a estrutura, dar a alimentação, técnicos, professores, para 672 crianças. Então eu vou defender sempre que o dinheiro do esporte de São Caetano do Sul seja investido no povo de São Caetano do Sul e não naqueles que já conquistaram os pódios do esporte de qualquer modalidade. Claro que o senhor defende também o fato de que o Arthur Zanetti é um campeão olímpico, é um atleta, mas é evidente, mérito, campeão mundial. Um grande moço, né? uma grande família, uma história para São Caetano. Como o senhor aqui de São Caetano, nasci em São Caetano, ele também. Quer dizer, tudo isso não é nada o aspecto administrativo, é uma posição, eu fui lá para administrar. Não é uma posição pessoal. Não, ele é um moço maravilhoso, uma família, eu conheço a família, e aí tudo bem, a história dele para o São Caetano é uma história importante. Então não é o aspecto, a pessoa do senhor Arthur Zanetti, nem do Marco Gotto, como fazer de forma legal. E aí, o Ministério Público, reitero, o Ministério Público vai dizer para São Caetano, o povo de São Caetano, a Justiça vai dizer se, durante mais 10, 12 anos, esta prática era legal então, ou ilegal. Tem a possibilidade de uma CPI aí. A CPI é problemática. Você vai falar, vou pedir uma CPI. Então, aí, aqueles que, olha, eu vou assinar a CPI, para não assinar eu quero isso, quero aquilo. Eu não vejo que CPI deu muito certo no Brasil em lugar nenhum. Eu pedi 2 CPI. Dividir a CPI do trânsito, do transporte coletivo e da dívida, porque nós herdamos, São Caetano do Sul, essa administração, 300 milhões de reais de dívida, que é quase 30%, 40% da dívida. Não conseguimos a CPI, fomos até o Tribunal de Contas, em loco veio os técnicos do Tribunal de Contas e verificaram que realmente as dívidas no ano de 2012, feita só no ano de 2012, no dia 31/12/2011, a dívida, o resto a pagar da prefeitura era 2 milhões. Agora, no dia 31/12/2012, quando o prefeito vai ser outro, que era o Paulo Pinheiro, na gestão do seu Auríquio, ao Tribunal de Contas, não é um ato político, Tribunal de Contas, os técnicos do Tribunal de Contas disseram, foi feita uma dívida que não vai ser, que ninguém consegue pagar a curto prazo. 300 milhões, quase 40% do orçamento de São Caetano do Sul, num único ano, a administração passada deixou para o Paulo Pinheiro pagar. Agora, para o doutor Torello, é o novo articulador político de São Caetano do Sul. Como é que o senhor vê essa chegada dele? A família Tortorello, de uma certa forma, durante muito tempo esteve no poder em São Caetano e um integrante dessa família retorna aí num cargo importante. O senhor acha importante essa articulação? Veja, o Paulo Pinheiro, já na campanha, nós fomos à rua pregar a mudança. As urnas não pedem nada, não orientam nada. A urna determina. O povo manifesta na urna e pediu a mudança, exigiu a mudança. E o Paulo, logo depois de empossado, vem sustentando a tese de que gostaria de fazer um governo igual ao do senhor Luiz Olímpio Tortorello. Então eu vejo isto como uma homenagem e um desejo mais pessoal do Paulo Pinheiro, atual prefeito, chamando o Pádua Tortorello. Então, que Deus ajude e ilumine o Paulo Pinheiro, nosso prefeito, atual prefeito de São Caetano do Sul, a receber os eflúvios, talvez espirituais, do seu Pádua para fazer um governo como fez o governo Tortorello. É um desejo do Paulo, então espero que isso aconteça em São Caetano do Sul. Agora, para que a gente possa concluir um ponto importante, os salários que estavam atrasados acabaram sendo pagos, etc. O que mudou na visão de quem assumiu a secretaria para que os atletas recebessem, os técnicos recebessem? O que aconteceu? Por exemplo, falavam em 5 meses ou 3 meses de atraso. Isso. No caso do Marcos Gotto,
que assina recibos, já disse, estou repetindo, assina recibo como atleta, quando na verdade é técnico, então, se fosse 5 meses de 18 mil, eram 90 mil. Se foram 7 meses, esses valores todos foram pagos, e agora o Ministério Público vai perguntar para o atual, quem fez o cheque, quem pagou, certamente vai perguntar, olha, vocês estavam avisados, e bem avisado pelo Éder Xavier, né, que isso era irregular. Né? São 30 anos de advocacia, às vezes tem advogado que tem 1 ano, é muito experiente, não é isso, mas a gente tem uma certa experiência, lógico. E aquilo eu encontrei tudo de maneira irregular, sustento que estava irregular. Então alguém, o Ministério Público, a Justiça vai perguntar, olha, vocês pagaram? Quem sabe o atual secretário, com orientação do Paulo, aqui eu informei tudo do Paulo Pinheiro. Quem sabe ele tenha feito o pagamento, tem lá uma estrutura jurídica, toda a prefeitura tem, o Paulo tem. Quem sabe eles encontraram um outro tipo de documentação que desse sustentação jurídica e legalidade para efetivar os pagamentos. Agora, isso não sei o que mudou, eu não estava lá, não assinei o cheque. Jamais assinei o cheque naqueles termos de documento que não existem. Então, na verdade, o senhor, como advogado, como administrador, uma pessoa conhecedora do direito, militando há muitos anos aqui em São Caetano, o senhor percebeu, o senhor não era contra qualquer tipo de desestímulo ao esporte, mas sim que tudo fosse notificado de uma forma clara para que não tivesse problemas no futuro. Normatizasse, na verdade. Cavalcante, olha só, 60 anos de idade, vividos em São Caetano do Sul, 4 filhos, 2 netos, naquele auge do tumulto de não pagar aquilo que eu julgo ilegal e que a justiça vai dizer que é ilegal, eles chegaram a dizer assim que eu não queria acabar com o esporte e jogar as crianças na rua sem esporte para que se tornassem todos maconheiros. É absurdo, absurdo, absurdo essa colocação. É evidente que o valor tinha que ser e tem que ser empregado, porque já está no orçamento 26 milhões para o esporte São Caetano do Sul. Mas, reitero, tem que ser empregado de forma legal, porque lá está o Tribunal de Contas, e mais, para o povo de São Caetano, para incentivar o esportista de São Caetano do Sul. Veja um absurdo. Como é que não podemos ter os próprios públicos sustentado pela administração, a água, a luz, os professores, etc., etc., e de repente estar usando o próprio público, alguém que tem uma associação com CNPJ, então de direito privado, e cobrando de alunos de São Caetano do Sul. Isso é ilegal e isso não vai acontecer mais, porque tudo vai ser discutido com o Ministério Público, com a Justiça. Não pode, em hipótese alguma, não precisa nem ser advogado, a sensatez, não é possível você ter os próprios públicos, pagar tudo e colocar uma empresa lá dentro, com CNPJ, direito privado, para cobrar de alunos. E pagar professores que vêm de fora, desprestigiando aqueles professores concursados da Prefeitura. Então, é isto que nós vamos discutir e será parte do meu trabalho como vereador, no mandato agora, nós temos mais 3 anos de mandato. Então o senhor acredita que essa, diríamos assim, essa situação toda vai ter continuidade? Não há parou dúvida. Por aqui. Não parou por aqui. E não é coisa pessoal contra nenhum dos atletas, que eu nem conheço esses atletas. Aliás, quero deixar registrado aqui o seguinte, nunca conversei deste assunto com o senhor Arthur Zanetti, nem com o senhor Marcos Goto. Então, logo que nós tomamos essa decisão, os documentos não são documentos compatíveis para fazer o pagamento, entenderam por mim o Marcos Goto, que eu saiba o Marcos Goto, de procurar diretamente o prefeito. Então o prefeito conversou, tem uma visão mais política, eu fui para lá com uma visão administrativa. Perfeito. O Arthur Zanetti, em alguns momentos, chegou a dizer que São Caetano não oferecia as condições para que ele treinasse aqui no município. O senhor concorda com isso? Uma coisa que eu acho engraçada. O Zanetti já foi na Globo, foi em tantos lugares, lavava a louça, comia uma comida de uma marmita, aquela que não era boa comida, etc, 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 etc. Mas ficou sempre lá. E ficou fortinho, ele é patoludo, viu? Ele é. A alimentação era ruim, mas ele conseguiu conquistar tudo isso. Então, muitos desses que estão lá, que estão operando essas empresas de direito privado, que estão no espaço público, muitos deles dizem o seguinte, estou há 10 anos sofrendo, fiz locação, mas a pessoa sofre tanto e continua, deixa de sofrer, faz a coisa legal, e dentro da legalidade, e para com essa conversa que está sofrendo para fazer alguma coisa. A pessoa tem que fazer aquilo que tem prazer, não aquilo que ela está sofrendo. 18 modalidades esportivas. 18 modalidades esportivas. O senhor nasceu em São Caetano, sabe que os atletas conquistaram feitos importantes e o senhor, apesar de fazer uma investigação, fazer um levantamento, o senhor vai continuar prestigiando o esporte da cidade. Esse é o seu desejo. É evidente. É óbvio. É evidente. É evidente. Sou de São Caetano, tenho orgulho de São Caetano do Sul. Estou um pouquinho triste com o Nairo, né? Com o Azulão. Azulão. Então, temos que ver também a questão do Azulão. Azulão, nós temos investimento, você usa estádio nosso, esportes nossos, tudo nosso aí, e como é que você só cai, e os teus jogadores têm valor e você transaciona esses Então é isso, é uma vontade, um desejo de prestigiar o esporte, porque pouquinha coisa, hein?
com toda essa bagunça com o dinheiro que se investe no esporte, ver as conquistas de São Caetano do Sul. E se nós tivermos uma estrutura bem feita, bem arrimada, legal? Veja o absurdo, Cavalcante. Como é que é? Um presidente de clube recebe um cheque de 300 mil reais, saca da conta em dinheiro, entrega para atletas, que nós nem conhecemos quem é o atleta, porque na secretaria não se sabe quem é o atleta. E ele assina um recibo de 4 mil, de 5 mil. Eu não estou lá para ver o presidente do clube que sacou em dinheiro público e entregou para o atleta. Eu não sei se ele recebeu um recibo de 4 mil, assinou um recibo de 4 mil, se ele recebeu só 1.000. Isso vai ser apurado, pode estar certo que vai ser apurado. O senhor já levou essas denúncias para o Ministério Público? Nós estamos formatando, porque são 8 mil laudas de cópias. E não pode levar uma coisa irresponsável, porque se você falar uma coisa irresponsável, você sendo penalizado. A gente conhece um pouquinho da lei. Então nós estamos formalizando bem e vamos entregar. Tudo o nosso trabalho, o nosso relatório final, do que nós vimos nesses 42 dias úteis e que deixamos, por meu pedido, exoneração para assinar aquilo que é ilegal, será apurado certamente pela Justiça. Agora, o senhor é um homem muito justo. Se o senhor tiver que estender a mão para esses atletas, para o técnico, o senhor vai fazer isso também. Mas claro. É lógico, não é questão nem de justiça, de boa sensatez. Abraço todos os atletas, pode me convidar que eu quero lá estar com eles. O que eu quero é legalizar os problemas desses atletas. Muitos desses são atletas. Por exemplo, aparecia lá para mim assim, Cavalcante, esse moço é atleta. Mas onde está escrito que ele é atleta? Ele é amigo não sei de quem, não sei quem, ele é atleta. Então você assina aí, porque ele agora não vai ter mais na aula, ele vai noutra aula, essas coisas não estavam bem regularizadas, tem que ser regularizado. Vereador, quero agradecer a sua gentileza, é isso, a sua disposição. Sempre aqui presente a hora que você me chamar, Carlos Cavalcante. Tá certo, ficou a contrapartida, portanto.